Boa noite, gente. Nosso trabalho vai falar sobre a religião como uma instituição. Ele vai ser apresentado por mim, Bianca, pela Beatriz, pela Caroline, pela Luana e pela Miriam. A gente vai abordar nele o que é religião, a religião como uma questão utópica, a prática do instituído e do instituinte dentro da religião, os indivíduos que se intitulam sem religião e a conclusão que nós chegamos com todo o trabalho. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre o que é religião. Bom, as múltiplas definições de religião podem ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo são as substantivas. Para facilitar um pouco, eu vou falar primeiro dos componentes da religião. Sendo esses, primeiramente, as crenças, que são as definições sobre o sagrado e a relação deste com o homem, as práticas, que são meios de comunicação do homem com o divino, os símbolos, que são aspectos evocativos das crenças, como, por exemplo, objetos, as visões do mundo, que correspondem às interpretações do mundo e ao seu sentido, os valores, que são sistemas de preferência que modelam o comportamento, e, por fim, as experiências, que são as relações pessoais de cada um com o divino. Bom, voltando ao primeiro grupo, as substantivas, elas são descritoras do que são, da sua essência, da sua crença, práticas e da experiência do ser humano com o divino. Acho que ficou bem claro que nessa definição, a principal característica da religião é a ligação do homem com algo superior. Sendo essa relação, ela pode até ser dupla, religiosa, guiada somente pelas regras institucionais e espirituais, e também o sujeito rumo a algo transcendente. No segundo grupo, as funcionais, elas são referentes ao que a religião faz, ao seu papel e sua função social. Dentre essas funções, a primeira é a normativa. A função normativa da religião é de gerar valores indutores de normas, atitudes e comportamentos, onde a religião ela tem como função humanizar a sua conduta e propagar a ordem e a obediência. Seguindo, tem a função coesiva, que a religião ela pratica as suas crenças e suas práticas e assim modelam as tradições, permitindo que a sociedade seja mais poderosa, permanente e coesa. Aí vem a função tranquilizante, onde a religião é uma garantia e uma segurança contra os medos. Complementando essa função, tem a função estimulante, onde a religião ela diz que o homem que é religioso, ele se sente mais forte, tanto para lidar com as dificuldades, quanto as derrotas da sua existência. Aí vem a função significante, onde uma das funções da religião é responder de maneira plausível, né, as perguntas sobre o sentido. E, por fim, vem a função experiencial. Bom, ela é onde a religião oferece uma relação transcendental através do culto e como a religião permite o acesso a poderes transformativos que podem influenciar a condição existencial humana, dentre outras funções que não foram mencionadas aqui. Bom, o contexto cultural ele influencia na definição de religião. Um exemplo é o Ocidente e o Oriente. Na sociedade ocidental, é onde se associa a religião à relação com algo transcendente. Ela é sistema mediador entre homem e entidade superior. O Ocidente ele é altamente marcado pela cultura judaico-cristã, releva a Deus único e transcendente. Já na sociedade oriental, o budista e o hinduísta, a transcendência não está presente, mas antes o panteísmo, um Deus em tudo, sendo a religião não a ligação a algo superior e transcendente, mas a própria natureza e a todos os seres vivos. Meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouco sobre a religião como uma questão utópica.
A utopia, ela nada mais é que o ideal, local ou situação idealizada, onde tudo se acontece de uma forma perfeita ou ideal. Apesar de cada religião ter o seu modo, sua cultura e crença, ela apresenta uma utopia como um ponto em comum entre elas. A religião levanta essa questão tópica. Cada religião apresenta o seu ideal, ela prega aquilo que ela considera que seria o ideal ou perfeito a ser seguido pelas pessoas. A utopia e a esperança, elas possuem uma relação entre si. A religião, ela se trata de uma questão utópica, né, que busca o ideal, sendo aquilo sendo o melhor, né, para a pessoa ser seguido. E a esperança, ela traz com si uma crença, onde tudo se pode tornar possível. E dessa forma, a utopia tanto a esperança, elas jogam a mesma tensão básica entre a insatisfação do existente e a expectativa de um futuro melhor. Então, sendo assim, a religião, sendo a religião uma utopia, ela, de certa forma, ela oferece ao outro, oferece ao indivíduo a esperança de um presente e um futuro melhor. E essa utopia, ela pode estar presente também em centros terapêuticos, que são os CTs, que vai além de apenas uma reconstrução do indivíduo em relação aos seus vícios, mas elas também impõem, né, de certa maneira, sobre os internados, um modelo moral baseado nas doutrinas daquela determinada religião que comanda o centro terapêutico. Esse tipo de instituição, ele pode até mesmo atrapalhar o desenvolvimento singular de cada pessoa, principalmente no caso de adolescentes. E nesse trabalho, nós usamos um artigo onde se tratava de um CT que era voltado a adolescentes. E nele houve relatos de doutrinas implantadas que atrapalhava as potencialidades do internado e também o desenvolvimento da sua singularidade, devido a essa imposição, né, de modelo moral que a instituição religiosa, como o centro terapêutico, emprega. Práticas do instituído e instituinte dentro da religião. Instituído se refere a um ser autônomo que tem o controle sobre suas emoções e práticas de dentro da religião e tem suas próprias experiências com o sagrado fora das instituições. Ele tem a experiência de ter conexão com aquilo que é oferecido dentro da religião sem estar inserido numa sistematização religiosa. E por fim, ele é visto como um ser místico, porque ele é um ser que tem as práticas fora do contexto concretizado pelo instituinte. Já o instituinte, ele é aquele que cria os modelos concretizados da religião a fim de obter controle e poder sobre o instituído, oferecendo soluções de seus problemas e sobre as suas ações pessoais. E em troca, ele quer que quem for aderir a essa religião tenha total redenção para que assim o instituinte possa ter poder sobre as práticas existenciais dessa pessoa e o controle do convívio social que ela possa ter de dentro e fora da instituição. Boa noite, meu nome é Luana e eu vou falar um pouco sobre as pessoas que se declaram sem religião no Brasil. Para isso, a gente usou o artigo O Sem Religião nos Censos Brasileiros, sinal de uma crise do pertencimento institucional, onde a autora vai investigar a evolução e a consolidação da categoria de pessoas que se declaram sem religião no Brasil desde a década de 1960. Nesse artigo foi feito um estudo de um grupo de 102 pessoas entre 2005 e 2008 que se autodeclararam sem religião, e dentro desse grupo foi encontrado ateus ou agnósticos, que são indivíduos sem religião e sem religiosidade, e os sem religião com religiosidade, que mantinham sua fé em uma força transcendente e em uma esfera muito privada.
As motivações do sem religião com religiosidade são diversas. Alguns indivíduos passaram por muitas experiências religiosas sem se vincular a nenhuma delas. Outros creem em alguma força divina, mas não participam de nenhum grupo religioso. E outros são integrantes de ordens místicas ou filosóficas e não consideram nenhum grupo religioso. O abandono de um grupo religioso ou a desconversão pode ser o resultado de vários fatores, entre os quais está a não adaptação às regras muito rígidas, a decepção em relacionamentos dentro do grupo, a presença frequente, né, dentro do templo, que é muito exigida, e contribuições obrigatórias. Outro motivo pode ser o transitar entre diferentes modalidades religiosas, em busca daquela que corresponde às expectativas e consiga responder às questões existenciais. Em casos de desconversões voluntárias, existe mais conflito nos primeiros momentos, mas depois o indivíduo se restabelece. Mas em casos de desconversões involuntárias, o indivíduo tende a se engajar em uma militância ativa em movimento anticulto. Mas também há também o desligamento, que é uma saída mais branda. E dentre os indivíduos desligados há os cristãos não praticantes, que alguns atribuem essa desvinculação à falta de tempo para frequentar os rituais e também a falta de vontade de se engajar. Bom, a modernidade ela também promoveu profundas transformações, e entre elas é esse trânsito no mercado religioso, que permite o consumo de ofertas que mais correspondem às expectativas das pessoas. Com a apropriação reflexiva do conhecimento, o indivíduo ele passa a reavaliar as suas relações de acordo com as suas expectativas e começa a se questionar, promovendo mudanças de rumo. E as incertezas, elas podem desestabilizar sistemas e instituições tradicionais, como a religião, colocando-as à prova e afetando, portanto, relações de confiança, e o que pode desencadear em uma crise do pertencimento institucional. E um reflexo disso é a laicização, que é caracterizada pela criação de um Estado neutro, desvinculado de qualquer grupo religioso que possa afetar suas decisões. Ela permite a legitimidade e o respeito à diferença, em que se destaca a tolerância. Mas ainda hoje existem coisas que descaracterizam o Estado laico. Por exemplo, existem muitos símbolos religiosos que ainda podem ser vistos em diferentes espaços públicos, agentes religiosos que se articulam como grupos de pressão no âmbito parlamentar, que marcam presença nos processos decisórios nacionais, e isso sugere que, a despeito da instalação do Estado laico, a religião não foi apagada do cenário brasileiro, reconhecidamente diversificada. Nesse panorama atual, se evidencia uma fluidez na oferta e, com isso, a de buscadores de sentido, sintonizados com as tendências contemporâneas relativas ao direito de cada um exercer sua subjetividade. Cabe, né, somente ao próprio indivíduo experimentar, aderir ou deixar livremente uma instituição religiosa ou transitar entre várias
provocando algumas das oscilações periódicas que, de forma mais ou menos acertada, são sinalizadas pelos censos demográficos. Bom, gente, nós podemos concluir com todo o nosso trabalho que a religião ela tem pontos positivos e negativos. Os pontos positivos dela são a esperança de um futuro melhor, a motivação para o ser humano fazer o bem e ser melhor a cada dia. Ela também presta alguns auxílios em algumas causas sociais, como as pessoas que estão tentando deixar de usar drogas, ou algumas pessoas que estão mais necessitadas também. Normalmente as instituições religiosas tendem a ajudar essas pessoas. Os pontos negativos são que ela tende a induzir a pessoa a ter uma fé irracional. Pode ferir os direitos do próximo, além de dar resoluções para todos os problemas do indivíduo, que nem sempre é dessa forma. E também traz um certo controle social. Porém, dentro dos casos que os indivíduos se intitulam como sem religião, o indivíduo ele tende a procurar os pontos positivos, como a motivação, em outras causas que varia de acordo com a subjetividade de cada um. E eles são menos suscetíveis a controles sociais. E foi isso o nosso trabalho, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e estamos abertos a dúvidas.